Olá pessoal, vamos para mais uma aula e agora nós vamos implementar o front desse permissão pessoa. Então, por enquanto nós temos o cadastro de permissão, temos o cadastro de pessoas. Porém, qual que é o objetivo? Esse permissão pessoa representa uma relação muitos para muitos entre permissão e pessoa. Então, uma permissão pode estar em pode pertencer a várias pessoas e uma pessoa ela pode ter várias permissões, tá? Então, por isso que nós construímos essa classe permissão pessoa para indicar o relacionamento. Então, qual que é a nossa... O que nós vamos fazer? Então, no momento de cadastrar uma pessoa, nós vamos indicar quais são as suas permissões, certo? Lembrando que essa pessoa que nós vamos cadastrar ali no painel administrativo, ela está relacionada mais a funcionário da nossa loja. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no nosso back-end. Então, o que nós temos? A classe pessoa. Na classe pessoa, eu tenho uma lista para permissão pessoa. Por quê? Em permissão pessoa, eu represento aqui o muitos para muitos, adicionando dois muitos para um. Então, muitos para um para pessoa e muitos para um para permissão. Porém, aqui em pessoa, eu adicionei uma lista com a notação one to many. Então, significa que uma pessoa pode ter várias permissão pessoa. Por quê? No momento que nós inserirmos uma pessoa, eu passo uma lista de permissão pessoa e, consequentemente, ele vai fazer a inclusão de forma automática. Tá joia? Então, esse é o nosso objetivo. Então, primeiro passo, eu tenho que adicionar um objeto no nosso um atributo, desculpa, no nosso objeto lá do front com o nome permissão pessoas. Tem que ter aquele mesmo nome que foi declarado ali, tá? Então, aqui no nosso objeto novo, eu adiciono esse permissão pessoa. Vamos inicializá-lo como null. Na verdade, isso aqui ele é um array também, né? A gente pode inicializar ele como array, que não tem problemas, tá? Maravilha. Próximo passo, nós temos que entender agora como vai ser os objetos que nós vamos atribuir a esse permissão pessoa. Porque assim, eu não posso atribuir ou adicionar aqui em permissão pessoas objetos do tipo permissão. Simplesmente assim. Por quê? Em permissão pessoa, eu tenho um atributo do tipo permissão. Então, eu tenho que incluir esse atributo. Então, só para fazer uma representação um pouco mais visual, ficaria mais ou menos dessa forma. Então, o objeto de pessoa. Só vamos construir ele aqui, depois a gente apaga ele, tá? Então, o objeto de pessoa, ele vai ter o nome, por exemplo, Frank, tá? Depois, ele vai ter um objeto que vai ser uma lista permissão pessoas. Isso daqui é uma lista. Então, significa que, como é uma lista, abre e fecha colchetes. E aqui dentro eu tenho os objetos de permissão pessoa. Então, um dos atributos de permissão pessoa é a permissão. Então, passei a permissão. E permissão é uma classe também, tá? Então, por isso que eu passo um objeto. Então, por exemplo, a permissão com ID 55. Tá joia? Então, eu tenho que passar mais ou menos essa estrutura... Mais ou menos não. Eu tenho que passar essa estrutura para o meu back-end. Então, primeiro, as informações da pessoa, depois as informações da permissão, que é o que eu tenho aqui embaixo. Tá joia? Aqui só fica mais fácil para entender isso daqui, ó. Que nós temos um objeto que é do tipo permissão pessoa. Dentro eu tenho um atributo tipo permissão. Permissão é uma classe, então por isso que eu passo no formato de objeto. Tá? Vou deixar isso aqui comentado, caso vocês queiram dar uma olhada para entender melhor, está à disposição. Então, adicionei a lista. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu preciso buscar todas as permissões para apresentar na tela para o usuário selecionar. Então, vamos
adicionar aqui um import do nosso permissão service. Permissão service. Import permissão. Será que eu já tenho esse import adicionado? Não tenho. Permissão. Watch. Eu já tenho esse service, né? Só vamos dar uma conferidinha. Aqui em service, tenho o meu permissão service. Então era para ele estar identificando. Por que não está? Vamos adicionar na mão, então, né? From ponto barra service barra cadastros barra permissão service. Beleza. Agora, o que nós temos que fazer? Eu vou declarar uma constante que nós vamos armazenar todas essas permissões para poder apresentar elas para o usuário. Então, criei uma constante, const permissões set permissões. Vamos utilizar o useState. Isso daqui podemos atribuir, inicializar um nulo, tá? Beleza. Próximo passo, eu vou declarar aqui um objeto e criar uma nova instância para o nosso permissão service. New permissão service. Beleza. Agora eu vou preencher essa lista de permissões utilizando esse nosso permissão service. Então no useEffect eu já faço a busca de cidade, né? Então vamos buscar além das cidades as permissões. Permissões services. Aqui eu poderia fazer isso daqui, ó, set permissões. Beleza? Só que, consequentemente, nas minhas permissões, eu iria ter somente isso daqui. Porém, para permissão pessoa, eu tenho que ter isso daqui. Então, nós vamos transformar aquela lista de permissões, que originalmente só tem isso, nisso daqui. Tá joia? Um objeto que vai ser do tipo, ou vai ter as características de permissão pessoa. Para fazer isso, vamos criar uma variável temporária aqui, que vai ser permissões temporárias. Vamos inicializar com array vazio. E agora vamos fazer um for each. For each. Nesse nosso res.data, que é o resultado das permissões que vem do service. Ele adicionou um array ali, eu só removi, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Permissões temporárias, ponto push, e eu vou adicionar um novo objeto que tem a mesma características do permissão pessoa. Joia? Acabei de fazer isso. Então agora tem a mesma característica de permissão pessoa. Como eu tenho essa certeza? Se eu der uma olhada no meu back-end, é isso daqui, ó. Eu estou representando essa classe. Ah, mas por que eu não vou adicionar a pessoa? Porque a pessoa eu já estou cadastrando, tá? Data de criação, data de atualização, isso daqui vai ser preenchido de forma automática. Então, por isso que eu só tenho a permissão. Voltando aqui, agora nós vamos fazer o seguinte. O set permissões vai receber o
permissões temporárias. Beleza? Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Adicionar o nosso campo no nosso formulário. Antes disso, pessoal... Não, vamos lá, depois a gente volta a mexer em cima. Tá? Tem algumas alterações que eu quero fazer. Então, vamos adicionar um novo field. Agora, representar as permissões. Porém, nós não vamos utilizar um drop-down. Por quê? O drop-down é para nós selecionarmos um único elemento. Vamos dar uma olhadinha no site do Prime React. Aqui tem um componente multi-select, onde ele permite nós selecionarmos vários elementos, que é o nosso caso. Tá? Posso selecionar todos e assim por diante. Inclusive, ó, tem esses bem interessantes aqui, que ele adiciona um template nos elementos que a gente vai selecionando, então fica bem interessante. Depois sugiro vocês fazerem isso daqui. Vamos começar pelo básico, depois vocês incrementam e deixam mais bonitinho. Primeiro passo, vamos adicionar a importação. Adicionar a importação do multi-select. Agora, vamos adicionar o multi-select. Aqui está um exemplo mais simples. Porém, vamos pegar aqui de baixo, onde ele mostra a implementação. Na verdade, vai estar aqui. Ó. Hooks Source. A implementação daquele básico, porque ele já traz o código mais completinho. Então, do básico, é isso daqui. Vamos dar um Ctrl C. Vamos lá no nosso formulário. Vamos dar um Ctrl V. Agora nós vamos alterar. Então, o value vai ser as permissões. Value não, desculpa. Value não. O value vai ser do formic.values.permissão pessoas. O option, que são as opções que vai aparecer, que é da nossa lista de permissões. O onChange nós vamos chamar do formic.handleChange. formic.handleChange. Beleza? Option Label. Então, aqui nós sabemos que nessa lista de permissões, nós temos isso daqui, ó. A gente pode até dar uma olhada lá no nosso back. Permissão, e a permissão ela tem um nome. Então, seguindo essa mesma lógica, o Option Label vai ser permissão.nome. Placeholder. Adicione uma permissão. Max Selected Labels. Não vai ter. Selecione as permissões, né? Porque pode ter várias. Beleza. Feito isso, vamos adicionar também o ID. Vamos colocar o ID com o mesmo nome do values, permissão pessoa. Tá? Aqui nesse HTML4 também, que é o que esse label ele faz referência, que no caso é esse multi-select. Remover esse espaço. Beleza. Vamos dar uma olhadinha para ver o resultado que nós temos até agora. Cadastrar uma nova, vamos aqui em permissão, selecionei, teste, tá, beleza. Então ele selecionou. Agora vamos selecionar aqui. Já preencheu todos os campos, vamos dar um salvar. Deu erro ou não deu nada? Ah, não, deu erro não. Beleza. Porém, não deu. Deu e não deu, né?
Deu e não deu. Ele trouxe, no momento de carregar, ele trouxe aqui tudo como nulo. Por quê? Por quê? Tá. Provavelmente a distinção de um objeto para outro, porque se eu der uma olhada aqui, opa, no F12 mesmo, se eu der uma olhada no meu network, vamos pedir para salvar, pessoa, permissão pessoa. Então, no momento que eu salvei, esse objeto aqui, ele é diferente desse objeto aqui, ó. Percebam que é diferente. Esse daqui ele tem um ID, ele tem data de criação, data de atualização e tem aqui o atributo da permissão. E esse daqui não, esse daqui só tem a permissão. Então, por isso que provavelmente no momento de reapresentar os elementos ou os objetos aqui nesse mode select, ele não consegue fazer a correlação com isso daqui e, consequentemente, está dando esses nulos, tá? Então, a gente tem que ver algum atributo que nós conseguimos... que a gente consegue falar, olha, utiliza essa informação para fazer a comparação dos objetos, que aí é garantido, tá? Então, vamos dar uma olhada. Filter... Ó, esse data aqui, a propriedade do unique match value, esse cara aqui resolve. Data key. Então vamos aqui no mode select, adicionar o data key e nós vamos falar que aquela informação que a gente quer utilizar para diferenciar os objetos, podemos pegar daqui, ó, permissão.id, tá? .id. Beleza, vamos esperar ele carregar. Então tá lá, agora perfeito. Olha só, vou tirar aqui, pedir para salvar. Deu quase certo. Deu quase certo, pessoal. Ele está carregando, está mostrando, porém, quando eu removo, peço para salvar, ele não está removendo de fato, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso onSubmit. Espera lá. Se a gente pensar certinho, o formic.values, ele já tem a informação que eu preciso para salvar no banco, tá? Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu vou remover esse set objeto, lembrando que eu vou manter esse objeto, porque a gente utiliza ele no momento de fazer a edição, tá? Então, eu seto nele, como ele está relacionado aqui com os initial values, aí ele vai atribuir. Porém, aqui no momento de salvar, eu posso fazer o seguinte, esse meu objeto, essa variável underline objeto, pode receber o formic.values. Joia? Consequentemente, eu já vou ter todas as informações atualizadas e bem redondinhas. Vamos testar novamente. Salvei. Beleza. Então vamos lá, selecionar os três. Beleza, tá lá os três. Vamos retirar todos. Salvei. Tá sem nada, selecionar só um. Salvei. Beleza, então tá resolvido. Vamos cadastrar um novo, né? Selecionar um e-mail aqui que ele já preenche todos os campos. Cidade Nova Esperança, permissões teste. Permissão teste, beleza. É esse daqui. Então, cidade Nova Esperança, permissão teste. Beleza, pessoal. Então, finalizamos essa implementação de uma relação
para muitos, utilizando, nesse caso, um componente multiselect. Porém, a gente poderia ter feito de outras formas, utilizando uma tabela, enfim, há várias formas de se fazer, tá? Porém, essa é uma das que resolve para esse problema, que normalmente não vão ser muitas permissões. Que eu recomendo para vocês agora adicionar um filtro para essa permissão e também deixar mais bonito, adicionar um template para deixar mais bonito esses elementos que foram selecionados. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.